Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Mais uma vez é uma alegria, uma honra e um privilégio estar aqui com vocês, servir a igreja do meu Senhor, os meus irmãos tão amados. Ah, Jesus. Irmãos, a palavra fala, né, sobre uma mulher que há 12 anos tinha fluxo de sangue. E ela já tinha gastado tudo que tinha com médicos e nada conseguia resolver o problema dela. Mas ela ouviu falar dos milagres de Jesus e ela creu. E as pessoas iam até Jesus, nós vemos na Bíblia muitas pessoas que iam até Jesus, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e recebia seu milagre. Outros descia pelo telhado e recebia o seu milagre, de várias formas. Só que esta mulher, ela não podia ir até Jesus da maneira formal como as pessoas iam. Ela não podia se aproximar de Jesus porque o mal dela era o fluxo de sangue. E essas pessoas, elas tinham que ficar afastadas, elas eram consideradas imundas. Se ela encostasse em qualquer pessoa, ela seria apedrejada. Então ela pensou, como eu posso receber o meu milagre? Como eu posso ser socorrida por ele se eu nem posso me aproximar? Mas louvado seja Deus que nos deu a fé. Nos deu o seu Espírito. E o Espírito Santo, certamente ele, inspirou ela e diz, toca nele. Toca nele. E ela disse, se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu ficarei curada do meu mal. E a Bíblia conta que aquela mulher foi se arrastando pelo meio da multidão, na sua fraqueza, na sua pouca força. Mas a Bíblia também diz que pela fé, da fraqueza tiraram força. E da sua fraqueza ela foi e conseguiu tocar. E Jesus parou e disse, alguém me tocou. E os discípulos olhou como, sim, não, muitos te tocaram. Aí Jesus falou, não, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Alguém me tocou pela fé. Você tem, por meio do Espírito Santo que te deu o dom da fé, o poder, a capacidade de tocar em Jesus. Então, irmãos, eu vou precisar ser bem sincero para vocês, como todos que já passaram por aqui, todos os servos de Deus por toda a terra, nós não temos nada de nós mesmos para dar a vocês. Somos iguaizinhos a vocês, me tremendo. Mas o nosso Deus é uma fonte inesgotável. Então, se você quer receber algum milagre, toque pela fé em Jesus. Eu sou só a orla do manto dele que está aqui nessa noite. Toque nele. Creia, Senhor, diga no seu coração, eu creio que a palavra que eu preciso, a resposta que eu preciso, o Senhor me dará. E isso vai ser extraído de mim, mas não está em mim, é do Senhor para você. Entenda isso, irmão. Se você entender isso, onde quer que você esteja, se tiver alguém pregando, não importa quem seja. Pode ser a pessoa mais eloquente, mais instruída, ou pode ser a pessoa mais simplesinha. Creia que o Deus Todo-Poderoso está nela naquele momento. Então, seu negócio não é com quem está pregando, o seu negócio é com Jesus. Pega o teu coração, se liga com ele e diz, Senhor, hoje o Senhor vai falar comigo. Hoje o Senhor vai me responder. Hoje eu vou sair daqui com a minha porção. E certamente, se você crer, você vai sair. E eu não vou ter nada a ver com isso. Vai ser entre você e o Senhor, amém? Eu gostaria de continuar com o tema do mês, porque Congresso de Jovens, o tema é Dons para Servir. Hoje é dia 30, então eu não vou fugir do tema, porque a unção para esse mês que está operando no ministério é sobre dons para servir. Nós já entendemos que o que são dons? Dons é uma capacitação espiritual, uma capacitação sobrenatural de Deus para que você possa, aqui na terra, executar a vontade dele. Então, os dons são para isso. E o servir? O servir é o ato realizado pelo servo. E quem é o servo? Se nós formos procurar no dicionário, tem várias definições, mas eu gostei de 3 específicas. Uma diz assim, que o servo é alguém dependente do Senhor, do seu Senhor, aquele que não é livre, que não tem direitos nem bens, ou seja, ele não é dono de nada. Esse é o servo ou escravo. E diz assim, que é alguém que obedece. Então, o que é o servo?
O servo é alguém dependente do seu senhor, que está sob um poder e uma força incontrolável, porque ele é um escravo, ele não tem direitos, ele não possui nada, nada é dele e ele obedece. Então você vê, a palavra simplesmente é dons para servir. Mas quando você entende que dons para servir é uma capacitação dada do alto, para que você possa ser dependente de Deus, não tendo direitos, não tendo vontade, não tendo gosto, rendido e submetido à sua vontade para servi-lo, aí as 3 palavrinhas botam a gente para pensar, né? Só essas 3 palavrinhas já nos bota para pensar. Porém, a Bíblia fala foi até o tema, né? 1 Coríntios 12. A Bíblia fala que os dons são variados, né? Existem variedade de dons. Mas a Bíblia também fala lá que o Espírito Santo, ele distribui os dons conforme lhe apraz. Então, existem dons espirituais de Deus que o Espírito Santo vai distribuir conforme sua missão, conforme o seu propósito específico. Então, vão haver dons que você vai ter, que eu não vou ter. E esses dons começam a se espalhar pela igreja. Dons diversos para a operação da vontade de Deus no seu corpo. Porém, irmãos, existem os dons que são inerentes ao novo nascimento. Dons como a fé, dons como o amor. E existe um dom específico que eu gostaria de falar nessa noite. São muitos, porém eu vou falar de um nessa noite. E esse dom nós vamos ver no 1º capítulo de Atos. Na verdade, irmãos, eu preciso dizer que a Bíblia inteira fala sobre esse dom. De Gênesis a Apocalipse fala sobre esse dom. De Gênesis a Apocalipse você vai ver esse dom operando em todos os servos de Deus. Você vai ver que todos aqueles que serviram a Deus, esse dom operou poderosamente nele. E hoje vai operar na nossa vida, em nome de Jesus. Eu creio que já está operando, mas no coração daquele que entender. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Amém? Diz assim: mas recebereis, eu vou ler pela minha tradução, viu, Beca? Porque é a minha tradução. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja o que Jesus disse. Mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito. Então, ele já está falando de quê aqui? De dom. De um dom que nós vamos receber quando o Espírito Santo descer sobre nós. E esse dom é para quê? Para nós sermos suas testemunhas até os confins da terra. E nessa noite, pela graça e misericórdia do Senhor, eu quero falar sobre esse dom. Para se confirmar que a respeito disso, Isaías capítulo... Desculpa, irmão, que eu não estou enxergando lá muito... Só um momento. Isaías 43:10. Livro de Isaías 43:10 diz: vós sois minhas testemunhas. Então, meus irmãos, o Senhor me chamou, te chamou, para ser a sua testemunha. Então, o Espírito Santo pode operar por meio de vocês coisas extraordinárias. Você pode ressuscitar mortos, você pode curar enfermos, você pode limpar leprosos, mas o primeiro dom, a primeira vontade de Deus para nós é que você seja testemunha do Senhor. Que a sua vida seja um modelo para quem te vê, para quem te conhecer, de quem é Deus. E esse dom, infelizmente, nos nossos dias, está meio escasso, concordam? Hoje em dia já não é tão fácil passar alguém e as pessoas dizem, ali vai um homem de Deus. Ali vai uma mulher de Deus. Por quê? Porque muitos estão substituindo o dom principal, que é ser testemunha de Cristo,
pelo glamour até mesmo dos outros dons. Dom para louvar e todo mundo quer cantar lindamente. Não, sim, é certo, é maravilhoso, esse é o seu chamado. Mas se junto com o que você canta tem um testemunho, junto com o que você canta, Cristo vive em você. E você pode ter o dom de pregar maravilhosamente, você ser uma bênção. E você reunir pessoas em estádios. Mas quando você vive fora do lugar que você está pregando, Cristo vive em você? Quem te conhece pessoalmente pode dizer que você é uma testemunha fiel do Senhor? Porque é sobre isso. Nosso Jesus, ele é o maior modelo e exemplo do que é ser uma testemunha fiel do Senhor. E ele disse, quem me vê, vê o Pai. E hoje eu e você, nós podemos dizer, com humildade, porém com firmeza, quem me vê, vê o Pai. Quem me ouve, ouve a Deus. Quando eu falo, eu me pareço com Jesus. No meu trabalho, na minha faculdade, na escola, na minha família, onde eu vou, onde eu estou. Quem me vê, lembra de Jesus? A minha vida faz menção de Cristo. O meu procedimento revela quem Ele é. A Bíblia nos conta, irmãos, que quando Jesus sempre tinha o hábito de orar e uma determinada vez, os discípulos pediram, né, Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou, mas primeiro ele disse, vocês orarão assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E esse é um dos princípios da comunhão, que é a oração. Oração é relacionamento, é comunhão com Deus. Não é só você sentar, irmãos, e repetir palavras. E um dos princípios da oração é santificado seja o teu nome. E o que é santificar o nome do Senhor? É levantar as mãos e dizer santo, santo, santo é o Senhor? Também. É cantar canções que exaltem a santidade do Senhor? Também. Mas santificar o nome do Senhor, amado, é quando você vive uma vida que as pessoas que veem você, que te conhecem, elas olham e dizem, o Deus dela é diferente. O Deus desse irmão é santo. O Deus dessa irmã é santo. Por quê? Porque o seu procedimento em santidade, em temor, em reverência a Ele todos os dias, revela que Ele é santo. Então, quando, da próxima vez que você orar e dizer, Senhor, santificado seja o teu nome, lembre que essa responsabilidade é tua. É tua. Você quer que o nome do Senhor seja santificado? Que as pessoas lá fora olhem e digam, esse Deus é santo. Então, viva uma vida que o honre. Não faça isso porque você está na frente de pessoas, não. Faça isso porque a Bíblia nos diz que nós fomos criados para isso. Efésios capítulo, eu só me perdi aqui com minha visão abençoada, amados. Mas eu sei que é o primeiro capítulo de Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 4. A Bíblia diz que nós fomos criados por Deus, que antes da fundação do mundo, Ele nos planejou para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença e para o louvor da sua glória. E o que significa isso? Meu Deus, o que significa? Quando a Bíblia diz que eu fui criado antes da fundação do mundo, antes que houvesse os céus e a terra, Deus já tinha nos planejado dentro dele mesmo para sermos santos e irrepreensíveis. E tem um versículo que diz, no meio de uma geração corrupta e perversa. Então, o que significa isso? Significa que quando Deus te criou, o que estava na mente dele é que aqui nessa terra você seria santo e irrepreensível no meio de uma geração corrupta e perversa e você sinalizaria para eles o caminho até Deus.
pessoas costumam dizer assim, sabe, irmãos? Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. Eu, porém, te digo, não tem. Você é o plano de Deus. Você é o plano de Deus. Para esse mundo que está em trevas, é você que é o plano dele. Ele planejou e disse, eu vou soltar o pastor Raimundo no mundo. Ele é meu plano. Ele é a minha carta na manga. Você é o plano de Deus, irmãos. Você que é o plano de Deus. É você que tem que executar a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus. Vai eu de novo, esqueci onde fica. Mas vocês conhecem a Bíblia, vocês sabem. Eu vou parar de ficar vendo aqui, que realmente não estou chegando muito. Quem lê a Bíblia sabe onde é que está. Ele diz assim, sede santos, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. E o que é ser santo? Separado. Consagrado. O que é ser santo? É ir na contramão dos perversos. O que é ser santo? É ir na contramão dos profanos. O que é ser santo? É ir na contramão dos irresponsáveis, dos invejosos, dos baderneiros, dos imorais, dos indecentes, dos mentirosos, dos fraudulentos, dos sensuais. Isso é ser santo. É ser como o seu Deus é. Imaculado. E se estiver passando na sua cabeça, mas é impossível, não. Não é. Primeiro porque a Bíblia diz que quando Jesus morreu, nós fomos mortos com ele e ressuscitados com ele. E a Bíblia diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então não é impossível porque Cristo vive em você. Não é impossível porque a Bíblia diz no primeiro livro de Coríntios que o incrédulo, o natural, ele não pode entender as coisas de Deus porque se discerne espiritualmente, mas que nós temos o quê? A mente de Cristo. Então não é impossível para você porque você tem a mente de Cristo. E a Bíblia diz que o Senhor nos deu o seu Espírito. Então, o que precisa acontecer para que você viva, expresse e manifeste esse dom, que foi o propósito para o qual Deus te criou? Que você renda a Ele a sua vontade. Porque só existe uma coisa que nos separa de viver dessa forma, a nossa vontade. Por isso Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Irmãos, se nós não renunciarmos à nossa vontade, você não será uma testemunha. Você não poderá ser. Porque ou é ele, ou é você. Nós não podemos servir a dois senhores, disse Jesus. Você não pode servir a Deus e nem ao dinheiro. Naquela ocasião, naquela situação, o assunto ali no momento era o dinheiro. Então ele disse, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Mas antes dele usar o exemplo do dinheiro, ele disse, você não pode servir a dois senhores. O que é o seu senhor? Pode ser sua vontade, pode ser você mesmo. Você pode ser o seu próprio senhor. Você quer fazer a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo você quer fazer a sua. E você se faz seu próprio senhor. E Jesus disse que não tem como. Ou você serve a Deus, ou você serve a si mesmo, sua vontade, seu capricho, seus projetos, seus sonhos. Mas, infelizmente, irmãos, eu te amo tanto que eu vou precisar te dizer. Se você escolher servir a si mesmo, aos seus projetos, aos seus sonhos, aos seus desejos, você pode. O Senhor vai te impedir? Não. Ele vai te levar pelo braço e te arrastar pela via cruzes, porque ele diz, quem quiser vir após mim, também não. Mas eu vou ter que ser sincera. No final, vai queimar. Porque a Bíblia diz que toda obra que for palha, que for feno, que for madeira, vai queimar. Somente as coisas que são feitas em Cristo permanecerá. Somente o que faz a vontade do Senhor permanecerá. Somente aquele que teme ao Senhor permanecerá. Então você pode ser o que você quiser. Atriz, ator de Hollywood, Miss Fitness. Você pode ser o que você quiser, o melhor empresário, o que você quiser.
Mas se é fora da vontade de Deus, se é a sua vontade, seus sonhos, seus projetos, vai queimar. Vai queimar. E naquele dia você vai estar diante do Senhor com as suas mãos vazias. Ah, meu Deus. Peço aos irmãos que abram no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 13. Como eu disse aos irmãos, a Bíblia está cheia de exemplos, de testemunhas. Na minha opinião, se esse livro não se chamasse Bíblia Sagrada, deveria chamar o livro das testemunhas fiéis. Eu gosto quando as pessoas falam que se você espremer a Bíblia, sai sangue. Aleluia. Daqueles que renderam tudo, até as suas próprias vidas. Gênesis capítulo 13, amados. A partir do versículo 7. Diz assim: houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Eram regadas como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló na cidade da campina. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Amém. Amados, a Bíblia tem várias testemunhas, mas hoje eu escolhi a vida de Ló. Primeiro, porque eu queria resolver uma questão aqui com Ló. Gente, eu fico muito indignada com a maneira que as pessoas falam de Ló. É muito injusto. É muito injusto. As pessoas ficam pregando que Ló, desculpa se eu trocar com jovem, que Ló era ingrato, que Ló era ambicioso, que Ló era ganancioso, que quando Ló viu as campinas, o olho cresceu. Gente, veja só. Não é verdade. Não é verdade. Vocês lembram, quem lê a Bíblia sabe, quando Deus veio até Abraão com os 2 anjos, avisar Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão começou a interceder por Ló. Como foi a intercessão dele? Ele não disse assim para Deus, ele sabia que o sobrinho dele morava naquele lugar, e ele não disse assim para Deus: Deus, se houver alguém naquela cidade que eu gosto muito, o Senhor vai destruir a cidade? Oh Deus, se houver alguém naquela cidade que é meu parente, o Senhor vai destruir? Não. A intercessão de Abraão ao Senhor foi assim: não, o Senhor não destruiria o justo com o ímpio. Não. Não, o Senhor não mataria o justo com o ímpio. Então, se Ló fosse esse injusto todo que o povo pinta, a pessoa mais defraudada, lesionada, deveria ser Abraão. E ele deveria dizer: amém, Senhor, e começa uma casa ali que está na esquina, começa por ela. Não. Ele intercedeu e disse: se houver justos lá. Então, aos olhos de Abraão, seu sobrinho nunca o prejudicou. Nunca quis levar vantagem, nunca quis tirar proveito. Ele era um homem justo. Mas assim, ó, irmão, se não for suficiente para você, no capítulo 17 de Lucas, a partir do versículo 20, Jesus está dando um exemplo de como vai ser a sua vinda e o juízo de Deus quando ele vier. E ali ele usa o exemplo de 2 personagens. Ele fala sobre Noé e ele diz assim: a vinda do Filho do Homem vai ser como nos dias de Noé. Que todo mundo casava, dava-se casamento, subia e descia, até que Noé entrou na arca e o dilúvio veio e destruiu todo mundo. E depois ele dá o exemplo de quem? De Ló.
Ele fala, e vai ser também como nos dias de Ló. Como os homens casavam, compravam, vendiam, edificavam, até que Ló saiu de Sodoma e Gomorra. E choveu fogo e enxofre, e tudo foi destruído. Então, se não é suficiente o testemunho de Abraão de que Ló era um homem justo, fica o de Jesus também. Jesus. Porque poderia até dizer assim, não, mas Abraão perdoou, porque é tio, né? Laço sanguíneo, o amor falou mais alto. E Jesus, que é totalmente imparcial. Jesus também testemunha da justiça desse homem. E se não for suficiente, essa aqui eu vou fazer questão de abrir. Amados, 2 Pedro. Essa eu vou fazer questão de abrir. 2 Pedro, capítulo 2. A Bíblia continua dando testemunho da justiça desse homem. 2 Pedro, capítulo 2. A partir do versículo 7. Diz assim, falando a respeito de Deus. E livrou o justo Ló. Chamou ele de quê? Mas ele não é ladrão, que roubou o tio, que foi injusto com o tio, defraudou, deu um golpe. Mas aqui diz que ele é justo. E que ele era afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Aí abre parêntese, abrir o parêntese. Porque este justo, repetiu, este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa. Cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Irmão, meu Deus, ele não só chamou o homem de justo 2 vezes, mas ainda ele faz questão de abrir parênteses e respaldar que a alma dele era justa. E o que isso diz para mim e para você? Que existem muitas pessoas que são justas por quê? Porque é esperto. Porque eu não sou besta, eu vejo a consequência da injustiça. Eu vou ser injusto? Não, se eu for injusto, eu vou ser processado, eu vou ser preso. Alguém pode me pegar, fazer besteira comigo. Então tem gente, amados, que é justo porque ele é sabido. Que ele é esperto, ele não quer sofrer na vida. Não é errado, não. Não, eu vou fazer o que é certo porque há punição para os transgressores. Há punição para os injustos. Existem pessoas que são justas por amor. Não, eu não vou fazer mal a fulano. Não vou cometer essa injustiça com fulano, porque eu amo tanto ele é tão bom para mim. Não é justo, meus pais se sacrificam tanto por mim. Não, é muito injusto se eu não me esforçar no colégio, eu vou me esforçar. E a pessoa tem prática de justiça porque ama. Então, existem pessoas que também são justas por medo. Não vou aceitar essa proposta aí, não. Realmente, eu ia ganhar muito mais, mas vai que na hora que eu estou fazendo esse acordo ilícito, Jesus volta e eu morro e vou para o inferno? Não. Deixa eu aqui na minha justiça, eu estou sofrendo, não estou pagando minhas contas a pulso. Então, existem pessoas que são justas também por temor, por medo. Mas no caso de Ló, amados, não. A Bíblia diz que a alma dele era justa. Sabe? Então, a justiça de Ló era uma justiça que excedia a obrigação, a afeição, o temor. Ele era justo por amor. Ele amava ser justo. Ele era justo pela própria justiça. A alma dele era justa. As suas entranhas, ou seja, mesmo que ele não tivesse motivos para ser, ele era. Sabe? Mesmo que dissesse assim, não pode cometer essa injustiça que você não vai ser prejudicado, não. Ele, não, obrigado. Sabe? Não, mas você pode fazer isso, ninguém vai saber, você não vai ser prejudicado. Não, obrigado. Mas é uma boa oportunidade, não, mas eu amo a justiça. E a Bíblia fala nos Salmos daqueles que, Senhor, eu amo a tua justiça. Amados, tem pessoas que são justas porque ela ama ser assim. Porque ela nasceu para ser assim. Lembra que nós fomos criados, gerados em Deus, planejados, predestinados nele, antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis? Tem pessoas que entendem que a justiça ela deve ser intrínseca em nós. Eu não tenho que ser justo porque vou ser beneficiado. Eu tenho que ser justo porque o meu Pai é justo. E eu nasci para expressar quem o meu Pai é. Todas
as pessoas que são justas pelas razões que eu falei e muitas outras são louvados, mas não são perfeitos. São louvados, são recompensados, mas não são perfeitos. Mas aquele que ama, a justiça é perfeita. E aí o que acontece? Contradizendo a fama do irmão de que todo mundo que é ganancioso vai parar em Sodoma, porque não foi isso que aconteceu, a Bíblia diz que ele foi escolhido, né? Abraão falou, escolhe onde você quer ficar. E a Bíblia diz que ele levantou os olhos e olhou para as campinas. E aí algo interessante acontece. A Bíblia diz que ele viu as campinas como os jardins de Deus. Como os jardins de Deus. Então nós lemos em Pedro que ele era tão justo que ele se atormentava todo dia naquele lugar. Então, se esse homem era tão justo assim, jamais ele escolheria de si mesmo ir para aquele lugar. Mas a Bíblia diz que quando ele olhou, ele viu as campinas como os jardins de Deus. E isso o atraiu. Ele foi atraído para aquele lugar. E a Bíblia diz que ele ia armando a tenda, depois, não, aqui ainda não está bom. Aí armava em outra cidade, não, aqui ainda não está bom. Armava, e aquela inquietação. E ele armando a tenda, e cada vez se aproximando mais daquelas cidades perversas. Até o dia que diz que ele acampou, entrou em Sodoma, e aí o coração quietou. Aí você está me dizendo, sim, irmã, então tu está querendo dizer o que com isso? Que foi Deus que atraiu Ló para aquele lugar. Aí você vai dizer, é impossível, amada. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dias perfeitos. Não existe isso de daqui para frente é só para trás. É daqui para frente, é mais para frente. Será, irmãos? Será que o nosso conceito do que é certo e errado está tão perfeito assim? Será que o nosso conceito do que é justo e injusto está tão perfeito assim? Será que o nosso conceito de quando é Deus e quando não é Deus está tão perfeito assim que a gente não pode errar? Mas eu digo a você nessa noite, irmão, ele não foi parar naquele lugar porque ele era perverso, porque ele era ganancioso, era injusto, não. Ele foi parar naquele lugar porque o Senhor quis ele ali. Aí você pode dizer, irmã, mas ali era o antro de Satanás. Irmã, em nome de Jesus, isso é heresia. Pelo amor de Deus, irmã. O lugar não prestava, o lugar não valia nada, só tinha gente ruim. A Bíblia diz que o nosso Deus é justo. E que a justiça de Deus flui como um rio. Que a justiça de Deus excede as nuvens do céu. Vocês lembram da história de Nínive? O povo arrepiava, né? Tocava o terror. Deus já estava por aqui com aquele povo. Eu vou matar esse povo. Mas ele é justo. Então ele enviou Jonas. E por 3 dias, Jonas pregou naquela cidade. E ele pregou a verdade de Deus, a vontade de Deus, a justiça de Deus. E aquele povo se arrependeu, irmãos. No pó e na cinza. Até o bebezinho, os animais, os inocentes jejuaram. Eles se humilharam e Deus voltou atrás e perdoou. E removeu a ira que ele ia derramar sobre aquela cidade. E eles foram preservados. Então, chegando a vez de Sodoma e Gomorra, o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Tá? Por aqui também já. Ele disse a Abraão que o fedor do pecado daquele povo estava chegando já no céu. Gente, pelo amor de Deus. Estava vencido. Estava chegando lá. E ao ponto de Deus dizer, não, gente, não é possível que tudo que eu estou vindo desse lugar é verdade. Eu vou descer para ver se é verdade. Nós sabemos que é... Não sei porque Deus às vezes faz essas coisas, né? Ele é onisciente, ele sabia que é verdade. Eu não entendo. Mas ele gosta de emoção. Ele desce, ele vai ver. Não, eu vou ver se é isso mesmo. Mas se for verdade, eu vou destruir. Aí entra a nossa testemunha fiel. Deus não poderia destruir Sodoma e Gomorra sem primeiro dar a eles a oportunidade de se arrepender. Não.
eles eram tão perto, porque Nínive era assim. Quando Deus está conversando com Jonas, ele fala assim, como eu poderia não me compadecer de um povo que não sabe discernir a mão direita da esquerda? Ou seja, toda a maldade, perversidade de Nínive é porque ele não tinha noção da verdade, gente. Ele não conhecia a vontade de Deus. Não sabia o que era certo, o que era errado, o que era doce, o que era amargo, não sabia. E Sodoma também, Deus deu a mesma oportunidade. Eu não vou destruir enquanto não der a oportunidade a eles de saber o que é a verdade, de saber o que é a justiça, de saber o que é pureza, o que é santidade, o que é bondade, o que é generosidade, o que é decência, o que é pudor. E deu a oportunidade. E durante muitos anos, Ló viveu naquele lugar. Quem era Ló? O homem justo, da alma justa. E a Bíblia fala que para ele foi as trevas. Todos os dias ele atormentava a alma naquele lugar. Vendo e ouvindo as coisas naquele lugar. Gente, era tão difícil para ele, era tão terrível para Ló estar ali, que quando a Bíblia fala que quando os anjos foram para destruir, onde ele estava? Do lado de fora, sentado próximo do portão da cidade. Gente, ele não aguentava nem ficar lá dentro. Quando estava demais, ele saía. Eu acho que cada vez que ele saía, ele gemia, ele chorava e ele dizia, Deus, até quando? Até quando eu vou passar por isso? Deus, até quando eu vou ter que suportar isso? Gente, nós sabemos que o lugar não era terrível. Eu imagino que as coisas que Ló viu ali dentro, de pedofilia, de roubo, de injustiça, de maldade, era terrível. Que ele tinha hora que ele não suportava, ele saía e ficava do lado de fora. Quando os anjos chegaram, ele estava do lado de fora. Sabe quando você só está vivendo uma situação porque não tem jeito? Ô amado, nós os que cremos, em algum momento da vida, nós entendemos Romanos 12, que diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente. Em algum momento você disse, Deus, eu não quero ser como esse mundo. Deus, eu quero ser diferente. Em algum momento da sua vida você falou, Deus, eu quero fazer a diferença. Deus, eu quero que eles te conheçam. Deus, eu quero que as pessoas saibam que Tu és o único Deus verdadeiro. Eu quero que elas creiam em Ti. Eu quero que elas creiam no Teu Filho. Deus, eu quero ser santo. Deus, eu quero ser honesto. Eu quero ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um chefe melhor, um funcionário melhor. Meu Deus, em algum momento você já deve ter dito, Deus, glorifica o Teu nome na minha vida. Deus, torna o Teu nome conhecido através de mim. Deus, eis-me aqui. Envia-me a mim. Mas, infelizmente, irmãos, por causa desse falso evangelho que está sendo pregado aí fora, muitas vezes, quando a gente faz essa oração, o nosso coração está meio que distorcido. E a gente acha que esse envia-me a mim, a gente já se vê assim no avião, indo para Orlando, que agora a moda é Orlando, né? Indo para Orlando, indo para o Japão, para lá e para cá. Deus pode usar você para glorificar o nome dele assim? Viajando, conhecendo o mundo todo? Sim. Ou então, às vezes, quando você diz assim, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, você já se vê em cima de um palco, um lugar lotado, todo mundo com a mão levantada, e em alguns lugares tem até aquela luzinha, né, que fica piscando, você já se vê ali, oh glória, aleluia, meu Deus. E às vezes você também pensa assim, Deus me usa, eu quero ajudar os pobres, você já se vê assim muito rico, cheio de dinheiro, ajudando todo mundo, eu já me vi assim, meu irmão. Quem nunca, né? Já se vê, eu tenho muito dinheiro, eu vou fazer um bocado de caridade. É. Mas quando você diz ao Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, Ele leva isso a sério. E sabe por que Ele leva? Porque Ele pensa assim, foi para isso que eu te criei. Mas eu te chamei para isso, finalmente sua ficha caiu. Eu te criei para o louvor da minha glória. Eu te criei para que o mundo saiba quem eu sou, acertou. E aí, de repente, você entra em um casamento e você fala, eu orei errado. Meu Deus, será que eu pedi certo? Não, não é possível, Deus. O diabo me enganou. Meu Deus, que homem atribulado é esse? Jesus, que mulher louca é essa? Deus, essa aqui foi uma das virgens loucas. Ela escapou de lá e vai parar na minha casa. Não é possível não, Jeová. E às vezes, irmãos, a gente está rindo para não chorar, né? Eu sei, rindo de nervoso.
Oh, Jesus, é por aí. Oh, irmãos. Aí, às vezes, você pede isso a Deus e depois sofre um acidente. E aí você se vê 6 meses dentro de um hospital. E você fala, Deus, mas não estou entendendo. É porque, amados, quando você diz a Deus, glorifica o teu nome, Deus entende assim, deixa eu ser uma testemunha fiel. Deus, deixa eu ser uma testemunha fiel. E aí você fala, e onde é que entra então, irmão, toda essa tribulação na minha vida? Irmão, presta atenção quando tu lê a Bíblia. Leia as letras miúdas. Leia as letras pequenas, em nome de Jesus. Tem horas que Jesus está falando as coisas e parece que ele está falando só para os fariseus. E você ainda fica na torcida de que é isso mesmo, Jesus, fale mesmo, concordo, Senhor. Se eu tivesse ainda, falava mais. Pelo amor de Deus, irmão, não seja inocente. Ele diz assim, quando eles estão falando, né, porque ele estava comendo com os pecadores, aí ele fala assim, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para os doentes. Aí você está dizendo, Senhor, deixa eu ser uma testemunha fiel. Aí Deus te manda para os doentes. Está repreendido em nome de Jesus, se levante de Deus na minha vida. Oxe. Mas tu não pediu para ser uma testemunha fiel e Jesus está falando. Aí não presta atenção no que Jesus fala, depois vai reclamar e vai murmurar. Porque Jesus disse, eu vim para os doentes. Eu vim trazer pecadores ao arrependimento. E aí você quer que Deus te coloque no Alphaville, naquela igreja em Orlando. Eu não estou pegando o pé não, irmão, mas é porque está na moda. E você quer que Deus te coloque e leve você de avião para você pregar em Orlando. Se tiver doente lá, já tem gente lá. Isso, infelizmente, é uma realidade no nosso meio, irmãos. Os templos estão cheios, mas os hospitais estão vazios. Então, se você for uma pessoa muito, muito sincera, por amor às ovelhas que ainda convém ao Senhor agregar, Ele pode permitir que até sua moto caia, seu carro bata. Não, irmã, Deus não faz essas coisas, não. E Jesus na cruz é o quê? Jesus na cruz é o quê? Sabe o que a Bíblia diz sobre Cristo em Isaías 53? Mas agradou ao Senhor fazê-lo enfermar. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Deus não faz isso não, irmãos? Não? Deus não pega justos como Ló e leva para Sodoma e Gomorra, não? Não leva, não? E deixa lá, todos os dias a alma do homem estava atormentada. Não é dizer que ele estava em Sodoma e Gomorra, mas estava tudo bem. Não, Senhor, está de boa. O Senhor fez aqui um murinho, eu estou separado. Não, ele era obrigado a suportar aquela tribulação, aquele inferno naquele lugar. Não é dizer que Deus aliviou para ele, não. Era com aflição, era com tormento mesmo. Mas se você ainda acha, irmãos, que Deus não faz isso, o que dizer de uma menina que estava com a sua família, feliz da vida, numa das divisas de Israel, e aí houve uma invasão à Síria, e ela foi levada cativa, acordou, estava brincando de boneca com as irmãs, estava feliz com o pai, feliz com a mãe, de repente não estava mais entre eles, se viu na casa de estranhos. Quem lê a Bíblia sabe de quem estou falando. A menina israelita que estava na casa de Naamã. Mas ela estava ali fazendo o quê? Ela estava ali para dar testemunho de quem era o Deus de Israel. Ela estava ali para levar socorro, alívio, livramento e milagre de Deus naquele lar. Ela estava ali para acabar com a tribulação que existia naquela casa, porque aquele homem, sendo grande e poderoso como era, estava morrendo, sendo comido vivo por aquele mal na vida dele. Ela foi ali para testemunhar que o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro. E quando aquele homem viveu aquele milagre, foi purificado, ele disse, nunca mais
eu adorarei a outro Deus que não for o Deus de Israel. Eu até vou precisar me prostrar, porque quando o meu rei se prostra, ele precisa se apoiar em mim, mas o meu coração... Jeová, Rina Somara. Você não sabe do que Deus é capaz para salvar o perdido, o pecador. Você não sabe? Ainda não ficou claro para você? Irmãos, o evangelho não é romance. É bonito assistir a paixão de Cristo, porque não é você que está lá. É bonito assistir The Chosen, né? Sai todo mundo emocionado. Mas, a realidade não é assim, não. Tá? Leia capítulo 11 de Hebreus e você vai ver qual é a realidade. Daquele que entende. Porque, irmão, não é questão de opção. A questão é você entender ou não para que foi que você veio. Não é opção. Não é se você quer ser testemunha. Você não nasceu para ser outra coisa. Agora o diabo pode estar te enganando, o mundo pode estar te enganando, o sistema pode estar te enganando e você está achando que nasceu para ser Miss. E você está acreditando que você nasceu para ser artista, para ser rico. Você nasceu para glorificar o nome do Senhor e torná-lo conhecido entre as nações. Isso pode te custar tudo até a vida. O evangelho não é brincadeira. Não é brincadeira. Eu vou falar de duas testemunhas que foi ao extremo com Deus. Porque se você observar em Apocalipse e outros lugares, elas são chamadas de testemunhas fiéis. Não é só testemunha. É testemunha fiel. Porque falar de Jesus é fácil. Falar de Jesus é fácil. Mas tomar a sua cruz e ir após ele é só para quem está entendendo. É só para quem está entendendo. A Bíblia fala de uma mulher chamada Dorcas. Uma testemunha fiel. Uma serva de Deus que dedicava a vida a servir outras pessoas para a glória de Deus. E ela era tão de Deus, que uma vez Deus falou assim: Dorcas, eu vou precisar pegar sua vida emprestada um pouco. Imagina, irmãos. Você tem um nível de intimidade com Deus que ele diz assim: olha, eu tenho glorificado muito meu nome através de você, mas agora eu vou precisar te matar, mas é só um pouquinho. E a Bíblia diz que Dorcas adoeceu e morreu. E eu já vou botar no pacote Lázaro também. E aí depois o Senhor veio, ressuscitou ela e ressuscitou ele. E o que foi que aconteceu? O nome do Senhor foi glorificado. E multidões creram, porque alguém se doou tanto para testemunhar de Deus ao ponto de por um pouco de tempo perder a própria vida. Literalmente morreu, saiu da terra. E depois foi ressuscitado de novo. Gente, isso é extraordinário. Você ser tão de Deus que Deus está fazendo a obra dele, porque a Bíblia diz que ele não para. Não, porque tem gente que acha que depois de sábado Deus não trabalhou mais. A Bíblia fala que ele descansou, amado. Ele não parou de trabalhar. Ele trabalhou 6 dias, descansou um, mas depois ele arregaçou a manga e continuou. Jesus disse que Deus trabalha e ele também. Então, nosso Deus não para, não. E eu e você deveríamos ser assim também. Mas, Deus ali, naquele mover, salvar aqui, olha para Dorcas, tira a vida de Dorcas, a Dorcas fica lá morta. E depois ele vai e devolve de novo. É ser tão de Deus. É ser tão de Deus assim. Irmãos, nós estamos vivendo dias que Deus não pode pedir nada. O mínimo. A coisa mínima que Deus pede é muito Deus. É muito Deus. Não pode sofrer um pinguinho, não pode chorar um pinguinho, não pode sofrer um pouquinho. Então, para de dizer, amados, que eis-me aqui, Senhor. Para de dizer, eis-me aqui. Se você não está disposto a viver para a glória dele, de verdade. Irmão, tem gente que não está renunciando um pedaço de roupa. Irmãos, para de se enganar, em nome de Jesus. Para de se enganar. O verdadeiro servo, o fiel, ele rende tudo. Tudo a Deus. Tudo. Sua reputação, seu tempo, seu dinheiro,
seu lazer, seus prazeres. Aí Jesus estava tão envolvido em glorificar o nome de Deus, em testemunhar do Senhor, porque ele diz: quem me vê, vê o Pai. E o discípulo fala: mestre, come. Ele fala: não, meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, consumar a obra que ele me confiou. É alguém que está sedento e faminto de glorificar o nome de Deus. Então, amados, a Bíblia diz que nos últimos dias se veria a diferença dos que servem e não servem a Deus. Seu discurso não engana ninguém. Suas palavras bonitas não enganam ninguém. A sua Bíblia debaixo do braço não engana ninguém. Quando a pessoa chegar perto de você, ou ela sente o perfume de Cristo, ou ela não sente. Ela chega perto de você, ou ela sente a presença de Deus, ou ela não sente. Ou o que você fala testifica no coração dela ou não. Naquele dia, isso é tão sério, que tem muita gente se enganando. Naquele dia vai ter pessoas dizendo: mas em teu nome, eu expulsei demônios. Curei enfermos, fiz maravilhas. E Jesus vai dizer: te conheço não? Eu não te conheço. Porque a testemunha fiel, o verdadeiro adorador, ele adora o Senhor em espírito e em verdade. Não é alma emocionada, não, amados. Não é grito, pula-pula e roda-roda, não, irmãos. Não é fazer assim, assim, levantar a mão. Não. É estar disposto a morrer. É ter que suportar aquele marido até que Cristo faça a obra. É suportar aquela esposa em amor até que Cristo faça a obra. É carregar os filhos na fé, no joelho, até que Cristo faça a obra. É chorando no banheiro e depois sai assim fora na empresa e vai servir aqueles seus amigos do trabalho que só a graça e a misericórdia do Senhor. Mas você fala: eles não vão ver outra coisa em mim que não seja Cristo. Eles não vão ver outra coisa em mim que não seja Cristo. Então, amado, se você está disposto, se você estiver disposto a aceitar quem você foi criado para ser, o Senhor vai te usar assim com poder e grande glória. E naquele dia, você receberá a coroa da vida que está reservada para todos aqueles que creram e que foram fiéis até o fim. Aí Jesus diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, só para encerrar aqui, nesse mesmo capítulo, no livro, segundo livro de Pedro, que a gente estava lendo sobre Ló, ele fala assim, no versículo... Aleluia. No versículo 9, irmãos. 2 Pedro 2:9, ele diz assim: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Só até aí. Vai chegar uma hora, irmão. Vai chegar uma hora, irmã, que Deus vai dar um basta. Vai chegar uma hora que Deus vai te honrar. Vai chegar uma hora que o Senhor vai te suprir, vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Mas se por um pouco de tempo você precisar ser pobre, estar enfermo, sofrendo um casamento difícil, com filhos difíceis, com pais difíceis, num trabalho difícil, num bairro difícil, se por um pouco de tempo você precisar passar por isso, para que eles vejam a glória de Deus em você, porque quando você é uma testemunha fiel de Deus, Deus te levanta para testemunhar. Jó foi um homem que testemunhou até para o diabo. Jó foi escolhido por Deus para dar testemunho para Satanás, porque Satanás não acreditava que alguém podia servir a Deus por quem Deus era. É porque o Senhor dá riqueza, é porque o Senhor dá saúde, é porque a família dele é maravilhosa. E Deus disse: tira tudo. Será que ele pode dizer isso para mim e para você? Pode tocar. Pode tirar tudo. Tira tudo. Será que você vai ser capaz de levantar suas mãos e dizer: Deus me deu, Deus me tirou, louvado seja o nome do Senhor? Amados, é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade.
porque são estes adoradores que o Pai procura. Amém. Deus abençoe, amados.